Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos estudar as raízes enésimas de um número complexo Z. Enésimas é de n. Bom, a forma trigonométrica do número complexo Z é Z igual a módulo de Z, que é o ρ, que multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes I. É a forma trigonométrica, lembra? As raízes enésimas do número Z têm seus afixos sobre uma circunferência com centro na origem e raio R igual à raiz enésima do módulo. R é o módulo das raízes. Estas raízes dividem a circunferência em n partes iguais. 360 graus dividido por n. Então veja bem, eu estou te mostrando aqui a parte teórica, mas vamos ter exemplo resolvido para você entender bem isso aí. Então, por exemplo, se eu quero as raízes quadradas de um certo número, o n é 2. Eu vou ter duas raízes quadradas no número. Essas duas raízes vão estar sobre uma circunferência com centro na origem e o raio é a raiz enésima do módulo. Essas raízes vão estar à mesma distância do centro da circunferência e elas vão dividir a circunferência em n partes iguais. Então, por exemplo, se for raiz quadrada, essas duas raízes vão dividir a circunferência em duas partes iguais, certo? Se forem raízes cúbicas, quer dizer que nós vamos encontrar três raízes do número. Se eu quiser a raiz cúbica de um número, eu vou encontrar três raízes cúbicas, três números. Essas três raízes vão estar sobre uma circunferência, estarão dividindo a circunferência em três partes iguais. 360 dividido por 3, ou seja, três ângulos de 120, três arcos de 120. Se forem raízes quadradas, como eu disse, serão dois arcos de 180. E se forem raízes quartas, serão quatro números. Esses quatro números vão dividir a circunferência em quantas partes? Em quatro partes iguais. 360 dividido por 4 vai dar 4 arcos de 90 graus. E assim por diante. E o módulo das raízes será sempre o mesmo número. Claro, elas estarão sempre, como elas estão sobre a circunferência, os afixos, eles estão sempre à mesma distância do centro, ou seja, o módulo das raízes é sempre o mesmo valor, que é o quê? Raiz enésima do módulo, colocado na forma trigonométrica. Vamos continuando. No exemplo resolvido, você vai compreender bem. O menor argumento das raízes, o ângulo das raízes, certo? Porque vai ser tudo escrito em forma trigonométrica. O menor argumento das raízes é o θ dividido por n. Quem é o θ? O θ lá da forma trigonométrica, dividido por n. Por exemplo, se for raiz quadrada, é o θ dividido por 2. Se for raiz cúbica, é o θ dividido por 3. Raiz quarta é o θ dividido por 4. E os argumentos das raízes seguintes são obtidos somando-se a θ sobre n, o valor 360 sobre n. A cada argumento obtido, somar 360 sobre n. Se x mais y é uma raiz de z, o conjugado x menos y aí também é raiz de z. Isso aí facilita muito os cálculos. Por exemplo, eu achei uma raiz assim, 2 menos 3i. Então já sei que o conjugado 2 mais 3i também é raiz. Eu não preciso fazer o cálculo, já sei que o conjugado é raiz também. Certo? Veja aí um exemplo resolvido. Vamos lá. Veja com atenção esse exemplo. Aqui, ó. Certo? Aí dá para ler bem, né? Exemplo resolvido. Determinar as raízes sextas do número 32 raiz de 3 mais 32i. Raízes sextas. O que quer dizer isso? Eu tenho que encontrar 6 números que são raiz deste número aqui. Se é raiz sexta, vou encontrar 6 números diferentes.
Primeiro, resolução. Colocar na forma trigonométrica o número dado. Observa que o afixo P, o ponto que representa o número, o x é 32 raiz de 3 e o y é 32. O y é um número que multiplica i. Lembra? X mais y, Então, este afixo está em qual quadrante? Primeiro quadrante. Por quê? Porque os dois valores x e y são positivos. O x e o y. Como é que determina o módulo? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí fica assim, 32 ao quadrado, 32 ao quadrado. Não precisa resolver não. Vezes. Raiz de 3 ao quadrado, não corta a raiz? Dá 3. Mais 32 ao quadrado. Observa que aqui nós temos uma soma com duas parcelas. Existe o fator comum 32 ao quadrado nas duas parcelas. Então, coloca esse fator 32 ao quadrado em evidência. Essa parcela dividida por 32 ao quadrado dá o quê? Dá 3, mais 32 ao quadrado dividido por 32 ao quadrado dá 1. Aí ficou o quê? 3 mais 1, 4. Como agora é produto, você pode separar as duas raízes. Raiz quadrada de 32 ao quadrado, corta a raiz, 32. Raiz quadrada de 4 é 2. 32 vezes 2, 64. Quer dizer que o módulo é 64. O seno do ângulo. O seno, lembra, o eixo dos senos é o y? O seno é o y, 32, dividido pelo módulo, 64. 32 sobre 64 é meio, não é? Porque 32 não é metade de 64? Dividido por 32 dá meio. E o cosseno? O cosseno é x, dividido pelo ρ. Qual é o x? 32 raiz de 3, dividido pelo módulo, 64. 32 sobre 64 dá 1 sobre 2, raiz de 3, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Que ângulo do primeiro quadrante, todos dois positivos, primeiro quadrante. Que ângulo do primeiro quadrante tem seno igual a meio e cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? É o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Então, nós temos o módulo e temos o ângulo para escrever o quê? O número dado, esse número aqui, na forma trigonométrica. Então vai ficar assim, vai ficar assim. Z igual. Vai ficar Z igual a 64, que é o módulo que multiplica cosseno de 30 mais seno de 30i. Está escrito o número que estava na forma algébrica, está na forma trigonométrica. Agora que nós colocamos na forma trigonométrica, é que nós vamos calcular as 6 raízes desse número. Esse número tem 6 raízes, raízes sextas. O módulo das 6 raízes é o raio da circunferência, R igual a raiz enésima do módulo. Quanto vale o n? Não é raiz sexta que o problema pede? O n é igual a 6. Então, a raiz sexta de quanto? Do módulo. O módulo é quanto? 64. Quanto que é a raiz sexta de 64? Fatora 64 dá 2 elevado a 6. Corta 6 com 6 dá 2. Raiz sexta de 64 igual a 2. Esse é o módulo das raízes, ou seja, é a distância das raízes até a origem. É o raio da circunferência. Depois, o menor argumento é θ sobre n, ou seja, quanto que é o θ? É 30. Dividido por n. Quanto é o n? É 6, porque é na raiz sexta. O θ é 30. 30 sobre 6, 5 graus. Quer dizer que o argumento da primeira raiz é 5 graus. As 6 raízes dividem a circunferência em 6 partes iguais. De quanto? 360 graus dividido por 6 vai dividir a circunferência em 6 partes de 60 graus cada uma. Quais são os outros argumentos? 5 graus mais 60, 65. Porque, veja bem, como vai dividir em 6 partes iguais, a diferença entre essas raízes é de 60 graus. Se o primeiro argumento é 5 graus, o segundo é 5 graus mais 60, 65. E o terceiro é 65 mais 60, 125. Vai somando 60, porque não dividiu em 6 partes iguais, 60 graus. O quarto argumento, 125 graus mais 60, 185.
O quinto, 185 graus mais 60, 245. O último argumento, o sexto argumento, 245 mais 60 graus, 305 graus. Então, olha bem, nós já podemos escrever as 6 raízes. O módulo de todas as raízes é 2, é o raio da circunferência, onde elas estão colocadas. O módulo é 2. E os argumentos são, da primeira raiz, 5, da segunda, 65, da terceira, 125, da quarta raiz, 185, da quinta raiz, 245, da sexta raiz, 305 graus. Então, olha bem, colocando isto na forma trigonométrica, as 6 raízes são. Vamos lá. Quais são as 6 raízes? Está enxergando bem aí, pessoal? Parece que sim, né? Deixa eu abaixar um pouquinho, depois eu volto. As 6 raízes são: raiz 1, eu chamei de R, tá? R de raiz. Raiz 1, 2, que é um módulo, lembra que eu te falei, que eu te mostrei que o módulo é 2? Cosseno de 5 graus mais seno de 5 graus i. Segunda raiz, 2, que multiplica cosseno de 65 graus mais seno de 65 graus i. Terceira raiz, 2, o módulo de todas as 6 raízes é 2. Cosseno de 125, aqui o ângulo é 185, aqui é 245, aqui é 305. Te mostrei eles aqui agora no final, certo? Como é que é calculado. Estão aí as 6 raízes. Importante, cada uma dessas 6 raízes elevada à sexta potência dará o valor 32 raiz de 3 mais 32i. Faça e confirme. Não é muito interessante? E não é difícil, tá percebendo? Então você escreve o número na forma trigonométrica, certo? Escrevemos o número de 32 raiz de 3 mais 32i na forma trigonométrica. Depois, como n é igual a 6, porque são raízes sextas, o módulo das raízes vai ser o quê? Vai ser raiz sexta do módulo desse número, do módulo de z, que é 64. Raiz sexta de 64 é 2. O primeiro argumento é o ângulo de 30 graus, lembra? Dividido por 6, dá 5. Depois você vai somando 60 graus em cada um. Por quê? Porque a circunferência foi dividida em 6 partes de 60 graus, porque são 6 raízes. Olha, na próxima aula eu vou te mostrar essas raízes na circunferência, elas distribuídas na circunferência. E vamos resolver mais outro problema de raízes, para que você fixe bem esses conceitos, esse conteúdo, tá certo? Então é isso por enquanto, até a próxima aí, muito obrigado.